É uma loucura, porque o homem até hoje nunca inventou nada mais inteligente que o próprio homem. E pela primeira vez nós estamos criando algo que a criatura supera o criador. É amedrontador. Nosso lema é tecnologia para tornar a vida multimelhor. Por isso que a gente existe. Dizem que educação é composta de 3 coisas: exemplo, exemplo, exemplo. Então, pelo menos tentar viver na prática os valores. O que eu falo para eles, eles venham fazendo. 2 malucos lá, empresários, tal. Ó, eu tô com os Legos, tal. Você quer expor no seu museu? Aí ela falou, cara, eu não quero os seus Legos, mas eu quero vender o museu. Aí, opa, então eu compro o seu museu. Pelo menos na minha trajetória, não sei na de vocês e quem está assistindo, se você olhar para trás, né, como é que foi parar nas coisas? Foi um grande plano deliberado, passo a passo, estruturado, ou foram as oportunidades surgindo? Para mim, foram as oportunidades. Eu não tive esse momento de luto do corpo, e depois você vê uma ansiedade muito grande do futuro. O que será que vai ser da minha família? O que vai ser da empresa? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Os Nagli e os empreendedores do Brasil. Nosso convidado de hoje é um cara multifacetado, um cara que atua em várias frentes diferentes, na Multilaser, que depois virou Grupo Multi, mas também no Ranking dos Políticos, no Museu da Imaginação. É um cara comprometido com o Brasil, com a cidadania, com essa coisa da construção da sociedade, né? Além da parte do empreendedorismo, do lucro, dessa pegada além da pegada do negócio, né? Da pegada de um outro Brasil que ele também acredita que pode ajudar a construir, né? E aí, Alexandre Ostrowiec. Eu levei muito tempo para falar o nome dele certinho, mas agora eu sei falar Ostrowiec. Eu falei Ostrowiec com sotaque carioca. Como é que é o certinho. O carioquês é Ostrowiec. 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 Ostrowiec vem da onde? É polonês, Eda. É um grande prazer estar aqui com vocês. Você vê isso mãe e filho juntos e todo mundo que está nos acompanhando. Ótimo. Obrigado. Vocês já trocaram ideia vindo. algumas vezes, vocês dois? Já conversamos sobre vida e já conversamos sobre Israel. Conversamos sobre o atentado de outubro, de 7 de outubro. Conversamos também sobre o ranking dos políticos, do qual eu sou fã. E vamos conversar hoje sobre tudo isso e muito mais. Eu acho que a gente pode começar falando do ranking dos políticos. Como é que você teve essa ideia e qual é o seu objetivo com essa criação? Leandro, eu tenho uma veia de empreendedor no coração. Aquele incômodo de ver alguma coisa ruim que pode ser melhorado, e aí você começa a matutar, e caramba, isso aqui tem um problema, mas podia alguém resolver, e esse alguém vai ser e eu vou fazer agora, e junta um grupo de pessoas e começa a atacar, etc. E na construção da Multilaser, com toda a equipe ao longo dos anos, eu fui me deparando com os entraves que o Brasil coloca. Então, o que tem de história de terror que o poder público coloca para atrapalhar quem está gerando emprego, quem está investindo, quem quer fazer o Brasil crescer, é incrível. Eu tenho toda semana um caos de horror na Multi e conversando com outros empreendedores também. Depois a gente pode até contar alguns aí que são bem cabeludos. E quem não é empreendedor ou não tem, às vezes, um tio, um primo que tem uma empresa, ou uma padaria, ou uma borracharia, ou uma empresa maior, o que quer que seja. Às vezes não tem noção de como funcionam as coisas, de como o Brasil empobrece todo mundo através do jeito que o governo funciona. E aí veio a ideia do ranking dos políticos, porque para a gente melhorar o Brasil, a gente precisa de políticos melhores, votando leis boas, derrubando leis ruins. E a gente precisa de um mecanismo para separar o joio do trigo. Porque ficar só no bar reclamando, político não presta, é tudo bandido, não sei o quê. Isso, você pode até ter uma certa satisfação, né, entre uma cerveja e outra, mas não vai resolver nada. O único jeito de resolver é pela via democrática, que é o voto. Revolução nenhuma, nunca resolveu nada no mundo. A via democrática separando. Então, o ranking dos políticos é um site que fala, olha, esses são sérios, são bons, pode votar.
E esses são os porcarias que não dá para votar. E a gente vai melhorando, assim, os deputados, os senadores que a gente precisa para melhorar o Brasil. Ou seja, você organiza o banco de dados ali de cada político, da história de cada um, pra gente não esquecer, porque muito se fala também, o brasileiro tem memória curta. Teve um caso semana retrasada. A gente nem lembra quem a gente votou na última eleição, não lembra quais foram os votos dos nossos políticos, né, eleitos por nós. Exatamente, o caso semana votam, retrasada, nós tivemos a notícia, um assessor de um deputado federal, ele foi pego com uma mala com R$1 milhão em dinheiro. Então, o sujeito estava saindo de uma reunião com uma empresa que fornecia serviços para o governo. E aí, essa empresa, com esse assessor, o cara estava saindo dessa reunião com uma malinha com R$1 milhão. Que falta de sorte. Bem no dia que ele foi levar o dinheiro dele para depositar no banco e passou antes para fazer uma reunião. Não foi bem essa história, que é o seguinte, ele gosta de passear com o dinheiro dele. O dinheiro dele fica lá no banco, coitado. E aí ele precisa que nem igual cachorro. Não confia no banco, na verdade é isso. Ele não confia no banco, ele gosta de ele fazer a gestão ele gosta de passear com o dinheiro. Uma vez por semana ele saca o dinheiro, leva para passear o dinheiro, e aí põe de volta no banco. É isso a explicação. O problema é assim, todo mundo viu, todo mundo ficou indignado, todo mundo no bar foi lá e falou que absurdo. Tá bom, em 24 horas, todo mundo esqueceu. Não é a realidade? É a realidade. Aí daqui a 2 anos, na eleição, esse sujeito vai ser eleito novamente. Porque todo esse dinheiro vai para campanha, publicidade e tudo. O ranking dos políticos nunca esquece. Então, esse cara cujo assessor tá com a mala de dinheiro, a menos que apareça uma explicação realmente muito milagrosa, esse cara vai ser marcado e vai ser divulgado. E na eleição, nós vamos mostrar para o público lá do estado dele que esse cara não merece o voto. Então, o ranking vai ajudando nesse mecanismo, não só por corrupção, mas tem outras coisas que não é corrupção e o cara vota mal. Vota leis ruins. O cara vota mal porque vota pelo interesse próprio, porque faz uma emenda num estado que não é dele. Né? O cara é da região sul e aplica na região norte, não é? Por quê? Né? Alguma emendas, razão tem, né? Os cargos, os privilégios, vota o próprio aumento para si, para colocar parentes, apadrinhados. E quais são os critérios que o ranking dos políticos usa para ranquear esses políticos? Os usuários também colaboram nesse sentido de sugerir, isso aqui é uma coisa que poderia virar um critério. Como é que você conseguiu... Como é que surgiu a ideia inicial e como é que você implementou? E se ele é um organismo vivo que está sempre sendo... Sim. Então, o ranking é uma instituição já muito respeitada, com muitos anos de história já. São 12 anos, vamos agora para 12 anos do ranking. É um adolescente, já quase um adolescente. Tem uma equipe profissional, equipe em Brasília, tem uma equipe em São Paulo. Os critérios são, número 1, anticorrupção. Então, se o cara está enrolado com a justiça, se ele tem processo judicial, se ele responde por algum crime, ele perde pontos. Número 2, faltas. O cara está presente lá toda vez, está presente nas sessões, é importante. Número 3, os gastos públicos. Né? Então, o cara tem 2, 3 assessores, os um cara econômico. Gabinete, né? A verba de correio, a verba de gasolina. Verbinha. Aquela coisa que não é ilegal, mas é imoral. Né? Um senador com 70 assessores para um senador. 70? 70. Você acha que é correto um senador... num país com tantas dificuldades como o Brasil, faltando professor, falta médico no posto de saúde e o cara lá, o gostosão, vai ter 70 assessores. Nós temos senadores com 7 e nós temos senadores com 70. Então, o cara que trabalha com uma equipe enxuta e respeita o dinheiro público, que é o dinheiro teu, né, que está me assistindo, é você que paga essa conta. Essa coisa que não existe dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte, né? O dinheiro das pessoas. A Tati dizia isso claramente. Eu diria que o governo, na verdade... é uma vaquinha obrigatória. Não sei se todo lugar do Brasil usa a expressão vaquinha. Deve usar. A vaquinha. Mas é isso, é uma vaquinha obrigatória. O governo é uma vaquinha obrigatória. Nos 2 sentidos, tô brincando. Que se você não participar, você vai pra cadeia. Então é isso. Se você vai no bar com teus amigos... É uma vaquinha coercitiva. É uma vaquinha que não é, né? Se você for na pizzaria com teus amigos, você entra na vaquinha se quiser, vai se quiser. Aqui no Brasil, você tem que participar dessa vaquinha, chama-se governo. Se você não pagar, se você não participar, você vai pra cadeia. E quem controla o dinheiro... são os políticos. A gente tem que escolher bem os políticos. É isso que o ranking dos políticos usam esse faz, dinheiro da vaquinha, né? São gestores da vaquinha. Da vaquinha. O que o ranking dos políticos faz, na verdade, é te ajudar
a perceber qual é o político que você está lidando, Organizar né? essas Com quem você informações. está lidando. Porque às vezes é difícil para o povo em geral, não é? Então pode se inscrever, pode assinar É tipo o Reclame Aqui o Instagram do ranking. seguir nas redes seguir sociais. o site, seguir nas redes sociais. Ranking dos políticos. O nosso site é politicos.org.br. Então, esse é o E site tem uma lá. premiação, não tem? Sim, tá bem informado. Eu gosto do ranking. Anualmente, nós vamos a Brasília e nós entregamos os troféus dos 70 ou 80, dependendo da nota, né? Quem tiver nota 7 para cima tem direito a um troféu de bom parlamentar. E os melhores de cada estado têm o troféu de campeão do estado. E o melhor geral tem o troféu também do melhor do Brasil. E eles se preocupam com isso? Sim, os políticos gostam muito. Melhorou a percepção deles da qualidade da história? Quer dizer, o ranking dos políticos tem 12 anos, está entrando no 12º ano. Então eles evoluíram também, né? Eles devem ter percebido que é importante. Então muitos políticos hoje nos ligam antes das votações, porque toda vez que vai ter uma lei, a nossa equipe técnica faz um parecer. Então a gente pega essa lei, manda para um comitê de voluntários, são 30 pessoas, tem economistas famosos lá, tem pessoal de terceiro setor, tem advogados, e esse comitê voluntário faz um parecer na lei. Essa lei ela é boa para o Brasil no sentido de anticorrupção, ela ajuda a combater privilégios, ela ajuda a combater desperdício, ela deixa o governo mais eficiente? Sim. Então vale pontos. Se for o contrário, perde pontos. E aí os políticos ligam para o ranking. Qual a orientação de voto? Como é que vai pontuar essa lei? Que eu quero acompanhar o voto de vocês, eu quero acompanhar a recomendação de vocês. Eu acho que o Congresso melhorou nos últimos anos. Se a gente pegar aí desde a época do Temer, muitas coisas importantes para o Brasil foram aprovadas. Apesar de ter seus problemas também, eu acho que o Congresso ele funcionou muito como goleiro nos últimos anos, evitando aí algumas coisas muito ruins vindas do Executivo. Por exemplo, censura de redes sociais. O Executivo está louco para censurar a internet, está louco para calar a voz de quem está na internet, e por enquanto o Congresso está segurando isso. Então temos que reconhecer que é uma coisa boa. Temos que lutar do lado de quem está segurando isso, né? Porque a liberdade de expressão é um bem que a gente não pode perder. Ranking do judiciário, dá pra fazer também? Ou... Por enquanto é um ranking de deputados e senadores. Mas, sem dúvida, indiretamente, eles afetam, porque a gente vê uma série de problemas com o judiciário, né? Abusos de poder, autoritarismo, coisas feitas contra a lei, inclusive. E existe um órgão no poder público que tem o poder de coibir e neutralizar o judiciário, que é o Senado Federal. Hoje o nosso Senado está acovardado. A maioria dos senadores estão acovardados porque eles têm rabo preso. Então, se eles se moverem contra, por exemplo, o STF vai desengavetar lá. Um monte de coisa contra eles. Um monte de coisa contra eles. Uma coisa... Aí é um jogo, né? A Eles estrutura ficam jogando não xadrez, favorece, do né? STF e o Senado, né? A estrutura o STF de tem esse incentivo poder. não favorece. Mas a assim, gente evoluiu no Senado também. Evoluiu. E a gente, na próxima eleição, está aí. 2026, nós vamos renovar 2/3 do Senado. É a hora da gente... Vamos lembrar que nós ter temos juízo. 81 senadores no Brasil e nós vamos trocar 54 senadores no ano que vem. É muito importante. Se a gente colocar senadores com culhões, com coragem, não enrolados com a justiça, que tenham independência, nós conseguimos, através disso, moralizar também o Supremo, porque o Senado pode empichar ministro, pode tirar poder do ministro, pode fazer qualquer coisa. Existe um equilíbrio de poderes. O Senado pode melhorar a situação do judiciário. O objetivo de você, seu objetivo e de quem estava junto com você quando vocês criaram o ranking dos políticos, era melhorar a qualidade dos políticos brasileiros. E a gente está caminhando nesse sentido, né? Sem dúvida. Claro que ainda falta muito, é evidente. Mas já foi um bom começo, né? Olha, Você criou reforma junto com trabalhista. Reforma trabalhista foi positiva. Tudo tem seus prós e contras, mas ela é muito mais positiva que negativa. Marco do saneamento, fantástico. Marco do Lei saneamento da liberdade importantíssimo. econômica. Marco das startups. A reforma tributária agora, que ela realmente anda 8 passos para trás, mas ela anda 10 passos para frente. Então ela mais melhora do que piora. Foram muitas melhorias no Brasil nos últimos anos. E quem criou foi eu e o meu sócio, Renato Feder, que é um cara muito idealista também, empreendedor. Que era secretário de Educação no Paraná, não é? Exatamente. Ele é empresário, ele criou a Multilaser, o Grupo Multi comigo. E aí, em 2018,
ele abandona a empresa, continua como acionista e ele vai para o Paraná ser secretário de Educação. E atualmente ele é secretário de Educação de São Paulo. Que bom, né? Porque ele tem uma visão bastante boa sobre educação. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Agora saiu o resultado aí da nota do Saresp, que é a prova maior em São Paulo. Todas as séries aumentaram de nota esse ano. Matemática e português, todas as séries, todos os anos teve aumento. Que bom, né? Que bom. Que bom. E vocês fundaram... Não, em relação ao ranking dos políticos, muito se fala também que é perigoso para os empresários, para os empreendedores, mexer nesse vespeiro político assim, porque isso pode trazer consequências também para as empresas. Como é que você sente o impacto positivo e negativo, o risco que você corre até hoje de ter a coragem de colocar a cara à tapa, de levantar essas questões publicamente, que você é um cara muito corajoso. Você está o tempo todo, né, dando entrevista, levantando a bandeira. E como é que você sente isso assim, em relação a uma empresa listada em bolsa, com todas essas... Né, toda essa fragilidade de estar no mercado, de estar na bolsa? Como é que você sentiu e sente, né? Lado bom não tem, tá? Não tem nenhum benefício. Lado bom tá na tua consciência. Se pensar assim. Só no próprio bolso, no próprio umbigo, individualmente, a curto prazo, a melhor coisa que o empresariado tem a fazer é ficar no seu canto, não cutucar nada de governo. Mas aí é uma escolha de vida e valores, né? Cada um tem que fazer o seu balanço. Como eu quero levar a minha vida? Eu quero ganhar o meu e dane-se o resto? Ou eu quero me engajar numa luta maior? Eu me sinto muito motivado quando eu vou para a trincheira e falo, cara, eu estou aqui lutando o bom combate. Eu estou engajado numa luta maior que vai fazer o Brasil potencialmente ir para um novo patamar e que vai ser bom para todo mundo. Então isso é uma questão de motivação. A gente tem que ir direto através do problema. Então, eu tento não ter medo, fazer a coisa certa. Mas realmente, assim, o empresário do brasileiro está muito mais exposto do que um empresário, por exemplo, nos Estados Unidos ou num país que tem uma liberdade econômica maior, né? Aqui o poder público ele está com você na mão. Se ficar incomodado, ele te põe numa lupa e nada resiste à lupa. Eu estava falando agora, saiu hoje no G1 a notícia de que uma grande fabricante japonesa, que eu não vou mencionar o nome aqui só para não expor, mas que uma empresa acabou de fechar as portas em Manaus, vai demitir 200 pessoas, depois de 30 anos vai embora do Brasil. E eu acompanhei a história dessa empresa bastante. Empresa super certinha, fabricante de eletrônicos, tudo compliance, com advogados, com tudo. E eles estão soterrados de multas. Multas em cima de mais multas. Porque, cara, a legislação é tão caótica, tão confusa, ninguém sabe exatamente como que é a regra correta para pagar esse imposto ou aquele, que você está sempre sujeito a uma fiscalização, a uma multa. Então, o ponto é assim, um cara que se expõe como eu está mais sujeito a vir o poder público lá, peraí, vamos cutucar esse cara aqui, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Mas tenho tentado manter a coragem e seguir em frente. A Multilaser tem quantos anos? 87. Então, nós estamos... caminhando aí. Foi fundada pelo seu pai? Isso. O meu pai fundou a empresa em 87, ele faleceu em 2003. A empresa tinha 16 anos na época. E depois eu assumi e continuei tocando. E você caiu de paraquedas ou você estava sendo preparado para isso? Eu estava há 1 ano e meio na empresa. Então foi uma mistura de um paraquedas abrindo. Não, mas o paraquedas estava começando a abrir, eu tive que ao ar livre, olhando o chão chegar lá, chacoalhar um pouco e não me espatifei. Mas o jeito que o seu pai... Essa história é muito impactante, assim, né? O teu pai praticando caça submarina na Costa Rica, né? Exatamente, Meu pai gostava muito de mergulho, foi fazer um mergulho na Costa Rica, no meio do oceano, e aí ele desapareceu no mar. Meu Deus. Então ficou lá. Eu fui para Costa Rica no dia seguinte, recebi a notícia que alguns mergulhadores foram mergulhar, meu pai tinha sumido, e eu fui lá participar das buscas e não se achou nada, só achou um cilindro boiando só. Nunca se achou o corpo? Nunca se achou o corpo, não tem ideia do que aconteceu. E aí você teve que assumir os negócios da família. A família, né, como um todo, deve ter sido uma coisa muito forte para você. Deve ter sido muito impactante, né?
Tudo foi impactante, né? Não ter o corpo, o mergulho, né, final, não ter toda a cerimônia, né, que se tem, né? O luto começa ali, né? O luto... O seu começou num cilindro. Eu não tive esse momento de luto do corpo, e depois você vê uma ansiedade muito grande do futuro. O que será que vai ser da minha família? O que vai ser da empresa? Será que eu vou conseguir Você tem irmãos? manter? Como é que era essa família? Então, eu tenho 2 irmãs, elas são mais novas que eu. Uma morava nos Estados Unidos e não tinha interesse em tocar o negócio naquele momento. E a outra é 12 anos mais nova, então eu tinha 24, ela tinha 12 anos. Meu e aí Deus, eu acabei uma menina. arrumando, eu arrumei um sócio, que é o Renato e a família dele. E aí o Renato e sua família compraram a parte das minhas irmãs. De tal modo que continua na Multi, eu e o Renato, meio a meio. E aí juntos nós fomos tocando a empresa, O Renato trazendo virou teu irmão, executivos. de certa forma, assim. Sim. Teu irmão de vida, né? Sei E lá. a empresa já era... Vamos esclarecer o que é a empresa? Porque pode ser que muita Não, claro, a gente... história, né? Eu sei um pouco, né? Também fiz a pesquisa aqui para nossa entrevista. Vocês vendiam cartucho recarregado para impressora laser, daí o nome Multilaser. Exatamente. Era um produto, basicamente. Para quem não é dessa época, não está lembrando da tecnologia, você imprimia com o toner, que é a impressora laser, e a gente fazia reciclagem de cartucho. Então, você podia ir na papelaria, tal, no mercado e comprar um toner novo que custava, na época, algo como $100. E $100 era caro para um toner. E aí, o que a gente fazia era comprar o cartucho vazio, reciclar e vender por menos da metade do preço. Esse era o business da empresa. Eu lembro que tinha a piada de, nossa, olha só quanto custa o litro de tinta de impressora. Era mais caro do que diamante, do que... É mais caro que champanhe francês. É mais caro do que tudo, porque se você fosse colocar igual uma lata de tinta, fosse comprar uma lata de souvenir cheia de tinta de impressora, ia sair o preço de, sei lá, de uma Ferrari. É um cálculo que se faz também, um meme que rola do orégano. Do orégano também, você compra o saquinho Porque de se você orégano. comparar o preço do quilo do orégano, sei lá, e o saquinho, é uma loucura. É caro. É muito caro. Orégano é uma coisa caríssima. Caríssimo, mas é tão pouquinho que E a gente não usa sente. tão pouquinho, compra um saquinho que é tão 50 gramas, sei lá, né? Então, a gente nem R$4, sente. aí você acha que é barato. nem Se você for sente. ver, ali não tem nada de orégano. É isso aí. E aí de lá pra E cá... como é que você virou o jogo? Aí, Então, a empresa tinha mais ou menos 200 funcionários, ela não era uma empresa pequena, ela faturava cerca de 20 milhões ano e ela estava com um declínio desse ramo de cartuchos. Porque o cartucho novo estava baixando muito de preço, as pessoas queriam... Que ano o foi? mercado estava mudando. Estava mudando, isso Que foi em ano foi 2003. o desaparecimento do seu pai? 2003. Eu entrei na empresa final de 2001 e em 2003 meu pai desapareceu em maio e aí eu assumi a empresa e começamos a mudar o negócio, diversificar o negócio. Porque o cartucho a gente viu que era um negócio muito pequeno que ia acabar desaparecendo. Tanto é que depois de uns anos não se fala mais muito desse ramo de cartucho. E aí nós fomos para outros produtos de tecnologia. O mouse, o teclado, que muita gente usa aí da Multi, os pendrives, que muita gente usa da Multi, né? Webcam e computadores Você foi e tal. expandindo a linha de produtos. Sempre nesse ramo de tecnologia, Mas que é o como nosso você foi DNA. expandindo? Trazendo da China? Foi como? Eu ia para a China, visitava a fábrica, ia desbravando um período muito diferente de hoje, a China. Então você ia numa feira, descobria um fabricante que tinha um produto bom, aí testava, aí visitava o cara lá numa cidade vizinha. Lembro até teve uma vez que eu me perdi, cheguei de táxi lá, o cara me deixou, e aí eu saí da fábrica do cara e ninguém falava inglês, num vilarejozinho na China, tava tocando os sinos lá da escola, começou a sair uma criançada chinesa. E as crianças acho que nunca viram um branco na vida lá. Aí eu tinha lá um cara de quase 1,80m, quase 2 metros, lá, quase 1,90m, né? Terno e gravata, tudo chique. A criançada começou a correr atrás de mim, rir, dar tchau. Acharam que tava um cara assim que eles só viam na TV. E aí passou um policial chinês de moto
E aí, gesticulando e tal, eu pedi uma carona pra rodoviária local. Aí eu subi na moto da polícia e saí agarrado no polícia lá, com um monte de criança correndo atrás, dando tchau. Me senti uma celebridade. Resumindo, consegui Como é que comprar lá. Pra ele que queria ir pra rodoviária? Como é que Cara, o cara entendeu que eu precisava precisava sair dali. Que eu não pertencia ao local. Então, ele falou, deixa eu tirar esse cara daqui, esse deixa eu gringo tirar daqui. esse cara daqui. É. E outra coisa engraçada na China é que nas feiras eu comecei a ver que os chineses tiram foto minha. Toda vez que eu ia lá no stand para falar com o chinês, aí os caras me tiravam uma foto, falavam, você é tão bonito, deixa eu tirar uma foto. Era homem, mulher, todo mundo falando que eu sou bonito e tirando foto. E eu sempre com o ego inflado nas feiras. Nossa, eu sou muito bonito, todo mundo tira foto. Você acreditava, né? Eu acreditava. Aí logo depois entrou um senhor, careca, gordinho, sabe, sem graça, baixinho. E aí eu escutei a vendedora falando, você é tão bonito, vamos tirar uma foto. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Não é possível. Eu falei, me fala um negócio, esse negócio de bonito não colou, assim, por que vocês tiram tanta foto? Aí ela falou assim, olha, que vou confessar aqui, vocês brancos, pra nós, parece tudo igual. Então a gente tira foto pra lembrar quem é quem. Ai, que maravilha. E a gente fica brincando que não, porque chinês é tudo que igual. Eles são todos iguais. Eles acham que a gente é tudo igual. que delícia. E bom, você foi muitas vezes à China? Desculpa interromper, só porque eu sei que a gente se encontrou na academia, a gente treina na mesma academia. Então o convite para essa entrevista surgiu até no meio de um treino entre um supino e uma bicicleta ergométrica, então queria dar um presente aqui pra você. Que tem suplementos, então é uma caixa de saúde, né? Para complementar a tua rotina saudável lá na academia. Para você. Pô, que legal, obrigado. A vitamina C aqui, eu tomo todo dia vitamina C, Master, muito bom. Glutamina. Acho que tem creatina, né? Creatina, pacotinho. Boa. Complementar obrigado. a tua rotina saudável. a sua maromba. Vou complementar aqui, adoro. E por falar em maromba, complementando também a gente contando da história da Multi, esses meus aparelhos aqui eu comprei de uma marca chamada Inspire, que também é do grupo Multi. Aí eu fui visitar a Multi, e aí que eu fiquei sabendo que vocês estão, além da Multi Laser e tal, vocês trazem várias outras empresas do mundo todo aqui, representam no Brasil. Então, a minha TV aqui de casa eu comprei lá, a da Sempre Toshiba, e esse aparelho da Inspire, que é muito bom, recomendo até, que é uma marca americana, né, que vocês trouxeram. Como é que você faz essa curadoria? Isso tudo é multilaser hoje? Então, de lá para cá, passando 20 anos aí da história, a Multi hoje é uma das 200 maiores empresas do Brasil, um grupo industrial. Nós fabricamos televisores, tablets, computadores. Vocês fabricam? Celular, sim. A gente fabrica roteadores, fabrica motos elétricas também em Manaus. Temos uma fábrica de moto. Lá na sede da Multi, que é ali do lado da academia até. Porque parece uma loja de departamento de adultos. Parece que você tá numa loja, um shopping. Tem tudo lá. É impressionante. Tudo que é tecnologia, nós temos as nossas marcas próprias, como a própria Multi, e também a gente fabrica marcas globais, como a TV Hisense, nós que fabricamos, os celulares da Oppo, que é uma das 4 maiores marcas de celular do mundo, as motos Royal também, uma fábrica indiana de moto a combustão, a ZTE, que é a principal marca de roteadores do mundo. Então a Multi representa e fabrica marcas globais também. E como é que se vê essa virada? Porque a gente está falando de quê? 20 anos, né? 20 anos é um tempinho bom. É um tempinho bom, mas para dar uma virada de 200 funcionários e fabricar... exponencial. Como é que é? Recalchutando? Não, de 200 funcionários. Recalchutando cartuchos para agora. Com você quantos tendo que assumir, abrindo como é que é o tamanho da empresa são hoje? 5 mil. Olha só, de 200 para 5 mil. Faturamento da casa de 4 a 5 bilhões. Foi muito trabalho, tentando errar menos do que acerta. Também com um certo conservadorismo financeiro. Tentando ser bem pé no chão com os números. Que o Brasil não é brincadeira. Então, evitando dívidas. Aqui é um país de alta taxa de juros. Evitando empréstimos bancários, qualquer negociação desse tipo. Né? Alavancagem baixa. Alavancagem é o que o pessoal do ramo chama que é o quanto você deve em relação a quanto você tem de lucro. Então, se a empresa tem pouco lucro e muita dívida, mau sinal.
Sinal de que ela não vai conseguir gerar dinheiro para pagar dívida. Então, evitando bancos e alavancagem, dívida, e inovando E sempre. permanecendo os dois sócios, né? Você não ampliou isso. Não, a a gente- empresa está aberta em bolsa, né? Os principais sócios seguem eu e o Renato. Temos também um executivo com uma participação importante na empresa. Temos outro acionista pessoa física. E depois 20% da empresa está na bolsa, dividida em muitos investidores. E tudo isso partiu da cabeça de vocês dois, de você e do Renato. O time é muito do time. As pessoas, essas oportunidades todas, quem traz são os executivos, é o pessoal que está lá dentro. A gente mais tenta apoiar, né? Meu papel é mais de ajudar a selecionar as pessoas, apoiar, estar junto com o time, tentar fazer boas provocações, né? Boas perguntas para a gente tentar não errar muito. Como é que é a tua rotina lá dentro? Então, Você participa do operacional, do dia a dia? Você fica mais no conselho? Não, eu sou membro do conselho e também sou CEO da empresa. Você continua tirando fotos na China? Fotos na China. Fotos, Você continua na China? A China agora eu vou menos. Esse ano eu vou no segundo semestre, vou voltar lá. Tô lá toda segunda a sexta. Tô fazendo meu home office, como o pessoal brinca, né? O Thales Gomes, ele brinca que ele tem um home office 5x2. Eu também, eu sigo essa rotina, 5x2, o resto é home office. Então, segunda a sexta, eu tô fisicamente na Multi, 8 da manhã, todo dia tô lá. E sábados e domingos é em casa, meu home office. Você gosta de trabalhar também, né? Você gostou da brincadeira, né? Gosto de ter projetos novos, me envolver com coisas, tanto o ranking dos políticos, quanto a Multi, quanto o museu também, que é um assunto legal. Tem entidades que eu participei também, que eu já presidi outras entidades. Então, tá sempre agitando, fazendo coisas, me dá prazer. E você achava isso quando você estava lá 1 ano e meio, quando seu pai morreu? Não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Não podia nem sonhar com o que ia acontecer. Não tinha nem a ideia do que poderia acontecer isso com ele, nem que se acontecesse, a empresa ia E nem tomar o que corpo. você queria fazer da sua própria vida. Nesse sentido que eu queria saber. Qual que era o Você teu estava 1 plano ano e de meio numa carreira? empresa que era do seu pai, que era de porte médio, vamos chamar assim, né? E aí você estava lá, indo lá todo dia. Ia lá fazer Mas você tinha um plano, assim, eu vou assumir, vou revolucionar essa empresa? Não, nada disso. Isso tudo foi espontâneo, intuitivo, orgânico? Leda, tem gente que faz um grande plano de vida e vai seguindo nesse plano, que é um caminho super legítimo. Talvez seja até o mais correto, mas na minha trajetória não foi assim. Foi muito através do caos, ficar atento ao meu entorno e as portas que estão à minha volta, ficar de olho. Então, poxa, abri uma porta aqui, abri outra porta. E aí eu vou abrindo certas portas, fechando outras, e portas levam a portas. Então, o caos da vida, pelo menos na minha trajetória, não sei na de vocês e quem está assistindo, se você olhar para trás, né, como é que foi parar nas coisas? Foi um grande plano deliberado, passo a passo, estruturado, ou foram as oportunidades surgindo? Para mim, foram as oportunidades. Então, eu estava lá, aí meu pai faleceu, eu precisava cuidar da empresa. Aí preciso de alguém para me ajudar. O Renato surgiu. Você já era amigo dele? Já era amigo de infância. Então, Vocês são da mesma origem? sim, 2 judeus, famílias se conhecem, estudamos juntos na escola um período. Os 2 fizemos GV na faculdade. A gente foi monitor de acampamento, líder de acampamento também juntos. Então a gente, na infância, após Vocês a têm uma adolescência, história juntos, né? História juntos. Isso ajuda bastante, que gera confiança. Então, todo mundo que tem um sócio ou está procurando um sócio, é o primeiro pilar ter confiança. Aí depois tem que ter também objetivos alinhados, muito importante. Ter energia, né? Colocar a mesma quantidade de energia no negócio. E essa coisa de acordo de acionista, o papel de cada um, você é do tipo que bota tudo no papel ou é do tipo que vai fazendo e depois organiza tudo? Com o Renato? Não, você não sabe, cara. Você te contar a história. A Monte é surreal essa história. Bom, chega em maio, meu pai vem a falecer, né? Esse problema do que eu falei do mergulho. Aí eu comecei a cuidar da empresa, ver os números, tudo. Eu quero um sócio. Agosto, ou seja, 3 meses depois, eu chamei o Renato. Ele estava numa carreira lá na Serasa, estava meio de saco cheio. E aí eu falei, você quer ser meu sócio na Multi? Aí ele falou, quero. Aí ele se animou, chamou a família dele,
que era quem ia colocar dinheiro para comprar minhas irmãs. Aí eles olharam o negócio e falaram, tá, é legal esse negócio de cartucho, mas a gente tá inseguro. É uma empresa pequena, tem um moleque de 24 anos tocando agora, não conhecemos nada no negócio. Aí eu falei, olha, eu não preciso de dinheiro agora, vamos fazer o seguinte, a gente dá um aperto de mão e vocês compram a empresa, o preço é esse. E vocês vão esperar um ano, o Renato vem trabalhar agora aqui, em agosto de 23. Em agosto de 24, daqui a um ano... Não, agosto de 2003. Perdão, 2003, não 23. Agosto de 2003, o Renato entra para trabalhar. Eu falei, em agosto de 2004, daqui a um ano, vocês voltam e veem se estão felizes. E se vocês falaram que foi bom negócio, vocês me pagam e a gente assina. E se vocês não gostarem, vocês vão embora e não pagam nada. Aí eles gostaram do negócio, a gente apertou a mão, não assinou um papel, tudo de boca. E assim foi um investimento de 50% da Multi. Imagina hoje, se alguém vai comprar uma empresa bilionária com aperto de mão e palavra. Caramba. Não, mas esse é o melhor teste possível, porque... Não, mas isso tudo você atribui a quê? A sua origem judaica e a dele também, se é a mesma origem, se serem famílias correlatas ou companheiras? As famílias conviviam muito juntas? As famílias eram amigas? A gente se conhecia... Sim, é uma questão de confiança, de valores. Não quero generalizar, porque o fato de ser judeu não quer dizer que é melhor nem pior que ninguém, ou qualquer religião. Mas isso influiu, né? Assim, eu fui criado, imagina, os pais dos meus pais, os pais do meu pai, são sobreviventes de campos de concentração. Então, a minha família, ela estava na guerra, meus avós estavam a um dia de morrer por uma bala, um tiro, uma câmara de gás ou sem comida. Chegam ao Brasil sem um centavo no bolso, sem falar português. O que eles tinham? Eles ficaram muitos anos como escravos. Sim, meus avós são da Polônia. Em 39, a Alemanha invade a Polônia. Meus avós são presos, são adolescentes na época. Eles passam 6 anos em campos de concentração nazistas. Nossa! E a família inteira foi assassinada. Eles são sobreviventes. A Polônia tinha 3 milhões de judeus antes da guerra. Depois da guerra, tem menos de 200 mil. 90% dos judeus da Polônia são exterminados. Então, eles sempre me falaram, olha, Alexandre, o que você mais tem na vida é seu nome. O seu bom nome é o seu maior valor. Então, isso não tem preço. E aí, eles me ensinaram, olha, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito, você tem que poupar e fazer boas ações. Esses são os pilares judaicos. Então, não tem como dar errado. Não é só questão de judeu. Outras comunidades de imigrantes também têm. É muito normal de imigrante ter essa coisa de trabalhar, de ralar e tal. Então, você que está assistindo aqui, imagina que uma comunidade inteira está lá ralando, estudando, trabalhando, poupando, economizando, fazendo boas ações, construindo entidades. É um círculo virtuoso que vai dar muito certo. E que todo mundo pode se inspirar e também aproveitar, né, esses valores. Mas esse conjunto de valores levou você ao sócio, levou você ao sucesso da empresa. Ah, claro, eu sou muito sortudo. Teve coisas que eu fiz legais ao longo do caminho, mas eu tenho que ser muito grato, né, a todo esse patrimônio que eu herdei de valores bons. Eu recebi essa educação, não foi mérito meu, eu recebi isso. Eu tive pai e mãe em casa que me deram uma boa educação, que me deram acesso a um monte de coisas. Isso já é uma vantagem muito grande. E como é que se desenvolveu? Quer dizer, eles chegaram sem dinheiro, sem falar a língua. Como é que eles fizeram? Como é que eles chegaram a sobreviver? Como é que foi esse caminho? Então, ia para o Bom Retiro, o pessoal, aí começava a trabalhar com comércio, uns faziam... meu avô começou a comprar e vender coisas. Já na Europa, depois da guerra, quando saiu do campo de concentração, ele já fazia comércio entre a zona russa e a zona americana. Né? A Alemanha perdeu a guerra, os russos entraram por um lado, os americanos por outro. E aí ele contava que ele ia lá no lado russo e dava um cigarro americano e trocava por uma vodka. Aí ele pegava a vodka e ia pro lado americano. Falava, tô com uma vodka russa aqui, para trocar por 3 cigarros. Aí os 3 cigarros voltavam pro russo, trocava agora por 10 vodkas. Genial isso. Então ele ia, né, achando as brechas, então entendendo o que é valor. Porque o comércio é uma coisa muito bonita. Nós no Brasil, a gente tem aqui um paradigma, né? Às vezes um lado da extrema esquerda que traz de que o comércio é feio, que o capitalismo é ganancioso. O comércio é você entender o que é valor para o outro, gerar valor, né?
Você, Leda, quando você entrou na loja e viu esse lindo brinco que tá aí, você gostou do brinco. E você falou, cara, vai me dar satisfação ter esse brinco. E você entregou o seu dinheiro que você ganhou trabalhando pro cara da loja. Sim. E aí você saiu mais satisfeita porque senão você não teria feito essa troca. Sim. E ele também saiu mais satisfeito. Os dois prosperaram com esse comércio. E o meu avô, ele era um gênio do comércio. O comércio é muito bonito, né? Mas ele é amaldiçoado, assim, um pouco pela esquerda. Né? Mas São pessoas hoje em que não dia- entendem nada de gerar riqueza. São pessoas que sabem ter rancor, sabem ter inveja, sabem ter ganância, querer tomar o que o outro produziu, mas não sabem produzir nada. Então, o cara que é rancoroso não sabe produzir nada, ele tem inveja, tem rancor. Ou sabe cutucar os gatilhos certos ali para dividir, conquistar, né? Também tem Mas eu isso. acho muito bonito essa conquista do imigrante, né? Do judeu, do árabe, do italiano. De japonês. Eu sou filha o de Brasil foi árabe, eu sei construído como é assim, essa né? coisa de vender de porta em porta, de ser mascate. Árabes são Nossa, excelentes comerciantes, eu entendo excelentes perfeitamente pessoas de isso. Eu não negócio. herdei isso, não, mas acho que você herdou, né? Esse dom. Né? Eu sou mal de Não, mas comércio. não é, mas está aprendendo. É porque você ficou muito tempo como jornalista que não podia fazer propaganda de nada, tinha todo aquele protocolo e tal. Aí depois você também ficou Não, mas como isso contratado. depende, isso não Agora, é só... com a Doctors First, você aprendeu a tomar iniciativa para fazer propaganda das coisas. Porque antes eu penava para ela fazer um merchan, porque a gente tá junto há 7 anos mais ou menos. Não, porque é o comércio. canal. Porque eu não Você é boa de sabia, comércio. eu não sabia fazer, eu não sabia como fazer. Porque eu vivi um tempão, né, numa televisão que não tinha nenhum comercial. Aliás, o ideal do jornalista é que não tenha mesmo comercial, que ele faça o jornalismo limpo, sem Ou comércio. depende, se for fazer o comércio, que faça de forma franca, clara. Não, claro, transparente. A transparência que eu acho que falta hoje em dia muito, também nesse sentido, né? Mas tudo é um comércio, Leda. Porque pensa o seguinte, você tem uma audiência, certo? Qual é o seu dom? Você cria conversas engajadoras e incríveis que as pessoas querem assistir. Então você recebe um presente que as pessoas te dão, que é a confiança e assistir o tempo delas. E isso tem um valor. E aí você está oferecendo agora para essa empresa de suplementos, por exemplo. Então você está fazendo comércio. Mas eu não sabia fazer isso antes. Mas é importante Quer para dizer, manter o ainda trabalho. vou aprender muito. Não, a gente O jornalista, aprendeu ele muito precisa, nos né? últimos Porque 7 anos. Precisa do As patrocínio. empresas só que eram de mídia antigas, elas também precisam vender esse tempo para os anunciantes. para os anunciantes. Tudo é um comércio. Mas há um orgulho, assim, do bom comerciante, o sujeito que é do ramo, ele tem orgulho do negócio, né? Muito. Como o industrial tem orgulho da sua A gente tem criação. prazer ao negociar. Você é um cara que tem prazer em negociar coisas. Eu tenho muito prazer em criar negócio novo, desenhar operações O que vão você agregar gosta valor. mais no seu trabalho? É criar negócio novo? Olha, na escala de mais prazeroso para o mais dolorido, com certeza tá com o time, fazer coaching, entender, escutar, ver quem está fazendo um grande trabalho está no topo e trazer negócios novos está no topo. E na parte de baixo, do mais dolorido, é lidar com o custo Brasil. Lidar com o Estado, lidar com problemas, lidar com burocracias, Questão tributária. regras querendo atrapalhar. Então, isso é a Regras parte mais... que são mutantes, né? Quando você acha que entendeu tudo, acontece uma outra coisa que... Você tem um projeto, você precisa produzir, aí de repente você tem um prazo para entregar o produto e tem uma greve na Receita Federal e aí o porto fica parado e você não consegue liberar uma mercadoria. Você pagou a mercadoria e aí você não consegue liberar porque está em greve. E aí você não consegue vender, você não consegue pagar o teu fornecedor. Teve caso que eu estava fabricando para um órgão público. Então, imagina, eu tinha que entregar... Eu tinha um computador, eu ganhei uma licitação, eu tinha que entregar um lote pequeno para um órgão público e eu não estava conseguindo entregar porque outro órgão público estava em greve. Aí eu estava pagando o meu fornecedor, porque eu precisava quitar. Os impostos todos eu tenho que pagar antes do fiscal apreciar a questão. Então, eu paguei o produto, paguei todos os impostos... bloqueado na greve, pagando a armazenagem do produto parado no porto e pagando multa para o órgão público aqui porque eu estou atrasando a entrega. Não entregou.
Então É desesperador. É de enlouquecer uma pessoa, né? É. E o imposto, se você não pagar, você vai preso, você paga multa. E se o governo te deve, se um órgão público te estiver devendo, esquece. Eu tenho uma prefeitura que está há 7 anos me devendo e que não paga e eu não posso fazer nada. Nada. Fica na fila, né? Fica na fila para Fica na dia fila. te pagam. Aí os caras, depois de anos, Mas te dão um 7 anos precatório. Aí você pode 7 vender anos o precatório para um já banco, mudou até sei o lá. partido da prefeitura. Mudou tudo. Mudou o prefeito, mudou o partido do prefeito, mudou tudo. Aí eles te dão um precatório, que é um papelzinho falando assim, ó, devo, não nego, pago quando puder. Aí você fica com esse papel, o que eu faço com isso? Eu posso pagar meus funcionários com isso? Não posso pagar nada. Então, esse é o Brasil, que as pessoas não têm ideia. Por 20% para um banco qualquer que esteja disposto a comprar. Aí um investidor que tem tempo, que sabe que vai esperar 20 anos para isso, compra esse papel por uma fração do preço. Então tem casos como esse, dá para ficar assim, até amanhã falando aqui. Outra interessante aqui, eu tive com uma empresa, outra empresa japonesa, não a mesma do outro caso. Eu estava falando com a área jurídica, e aí ela estava falando de processos trabalhistas. Então a empresa é o seguinte, ela tem 10 mil funcionários no Brasil, 10 mil no Brasil, e tem 100 mil funcionários no Japão. Empresa japonesa, gigante, muito séria, muito certinha, tudo assim nos conformes. No Japão ela é 10 vezes maior. Então 100 mil pessoas no Japão, 10 mil no Brasil. No Brasil ela tem 500 processos trabalhistas. E no Japão tem um. Então, você imagina para explicar para os japoneses que eles nunca ouviram falar de processo trabalhista. Eles falam, cara, você vem aqui, você trabalha, eu te pago tudo certinho. A gente não é sacana, que é uma empresa super séria. E teve um caso, lá sei lá por que no Japão. E aí eles recebem o relatório do Brasil que tem 500 pessoas processando a empresa. Como é que... Imagina para os gringos entenderem isso. Eles têm mais processos no Brasil do que no planeta Terra inteiro somado. Isso é muito Por que doido. isso? Porque o brasileiro age de má fé? Porque se a empresa é séria... Acho que é o mecanismo de incentivos, a estrutura mesmo, o hardware que está com problema. Tem duas possibilidades lógicas, E como né? Vamos mudar pensar isso junto também, aqui. né? Vamos. Quais são as duas possibilidades lógicas? A primeira possibilidade lógica é que esses japoneses, eles são todos certinhos no mundo inteiro, então eles não têm processo em lugar nenhum do mundo, tudo certinho. E esses mesmos japoneses, quando são transferidos para o Brasil, deu a louca no Japa. Magicamente, o cara no México é certinho, na Itália é certinho, no Japão é certinho, na Índia é certinho, tudo. Mas esses japas, porque eles é tudo japoneses que tocam aqui, vem do Japão, né? Magicamente o cara chega no Brasil e fica malvado, fica sacana, quer explorar os brasileiros, e aí os brasileiros se defendem justamente com a nossa justiça trabalhista. Isso é uma possibilidade. Acho que a chance é meio baixa. A outra possibilidade é que isso aqui é um hospício. Nosso país é um hospício trabalhista, tributário, de várias coisas. Mas assim, as regras são tão caóticas, são malucas. Ninguém sabe exatamente como cumprir. E a justiça, às vezes, é tão protecionista que criou uma cultura no Brasil de que se você processar, vai ganhar alguma coisa. Né? Que me parece mais provável. Mais provável. A sensação que me dá é que ninguém entende como é que funciona. É inabarcável a quantidade de lei que existe no Brasil. Nenhuma pessoa é capaz de entender. Deve desafiar até o chat GPT. Total. Até a própria OpenAI não deve conseguir organizar tudo ali para te dar uma resposta direito. O Brasil é muito especial mesmo. Não é como a gente fala do Rio de Janeiro. O Rio não é para amadores. O Brasil não é para amadores. O Rio é Brasil hardcore. É o puro versão hard. É uma loucura. Rio e Bahia Mas são tudo estados que o poder Brasil público, né? é muito complicado. Você vai comprar um remédio. Aí você vai ao médico. Aí o médico te receita o remédio. Aí ele Isso chama aconteceu receita. essa semana, né? Aconteceu comigo anteontem, assim. Ontem. Eu fui ao ortopedista, eu tô com uma tendinite e tal, ele me receitou um remédio. Ele me deu a receita. Aí eu fui na farmácia. A moça falou, não é essa. Eu falei, como assim? Não é Ela essa. falou, não, a receita mudou. Mudou recentemente. Sim, eu falei, mas como assim não é essa? Ele falou, não é mais branca, agora é amarela. Eu nunca vi uma receita amarela. Aí falei com o médico, ele falou, meu Deus, que maluquice, mas por que é isso? Aí falei com o meu clínico, que nem é o ortopedista, nem conhece o ortopedista. Ele falou, isso é uma maluquice, me respondeu até em caixa alta, indignado, entendeu? Não dá pra pegar tinta e pintar de amarela a receita? Na multilaser você não vende a tinta amarela? Tinta amarela. Não, é uma loucura, porque mudou a legislação, ninguém fica sabendo, entendeu?
Teve um outro remédio no ano passado, uma amiga minha falou isso num jantar, assim. Ela falou, não, eu tenho que correr na farmácia porque hoje é o último dia para comprar com a receita branca. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque mudou para azul. Azul, nossa. Isso, então é recorrente que mudam as cores das receitas. Então muda tudo, né? Muda a legislação, muda a maneira como você se comporta. A moça da farmácia estava assim muito tranquila, sabe, na explicação. Ela falou, mudou recentemente, os médicos nem sabem ainda. Então, assim. E quem perde, as pessoas às vezes não têm noção que o efeito disso é empobrecer todo mundo. Porque as empresas não são idiotas. Então, se você tem, por exemplo, uma padaria, e aí você vai contratar um padeiro, e aí você fala, cara, para minha padaria aqui eu consigo gastar uns 4 mil com esse padeiro, porque para eu ganhar dinheiro, para fechar a conta e tal. Então, o que o padeiro faz, o dono da padaria? 4 mil do padeiro, então peraí, eu vou ter INSS, então tira já 20%. Opa, vai ter CID, tira ali. Vai ter sistema SESI, tira ali. FGTS, tira. Férias, 13º. Provisão para processo trabalhista, porque vai ter processo, eu vou pagar processo para burro, já tira. Advogado que eu vou ter que pagar. Aí tirando da conta, aí os 4 mil vira 1.500. Então, o funcionário ele olha e fala, puxa, mas 1.500 eu ganho pouco. Você ganha pouco mesmo. Mas quando você, funcionário, está vendo 1.500, o dono da padaria está enxergando 4 mil. Ele não é burro. Não é que ele te paga lá um dinheiro e aí no final do mês, puxa, apareceu aqui um FGTS, que surpresa, vou pagar a mais para o meu funcionário. Não, ele já tirou tudo isso do seu salário, já deduziu tudo e mais um pouco, e mais um pouco, e mais a provisão para os assaltos que vai ter na padaria dele, mais a provisão para a multa que o fiscal vai vir lá com uma lupa e vai falar assim na padaria, o extintor aqui está a 30 centímetros da parede e o regulamento número 422B do Código Penal do não sei o quê fala que você tem que ficar a 25 centímetros da parede. Isso é muito grave, eu vou fechar a tua empresa. Aí o dono da padaria vai falar assim, mas senhor, pelo amor de Deus, minha família depende disso, como é que eu resolvo? Calma, que por essa dificuldade tem uma facilidade. E assim vai rodar a máquina do Brasil. Aí vai acabar na real, o cara vai dar uma graninha e vai acabar resolvendo. É muito triste, né? Então esse mecanismo todo, esse monte de cocô mental, aí se eu repetir a palavra, do jeito de pensar governo, de infernizar as empresas, vai empobrecendo todo mundo, especialmente quem trabalha. Mas como é que você está sentindo aqui? A internet trouxe muito mais luz a esse tipo de problema e essa forma descentralizada das pessoas compartilharem as coisas, eu acho que ficou muito mais normal, assim. Tanto que a gente estava falando aqui que essa cabeça de comércio no Brasil era meio tido como uma coisa feia, como um tipo de exploração. Hoje em dia, pelo contrário, a gente está criando uma série que chama Empreendedores do Brasil, que aliás tem 11 episódios já publicados, vamos publicar toda segunda-feira às 18 horas, justamente para falar sobre empreendedorismo, receber convidados que resolveram vários problemas de forma criativa. Que estão ousando empreender. Então, como é que você está sentindo essa mudança? Qual é o lado bom e o lado ruim dessa nova forma de o lado é mais bom, eu acho, Lula, porque a internet está divulgando muitas ideias de liberdade. Antes você tinha um paradigma de que tudo que chegava para o público era através dos portais do autorizado. Ali. Os jornalistas, os intelectuais, a elite intelectual autorizada, que ela tendia a ser bastante de esquerda, ela tinha os portões e as chaves da cultura brasileira. E a internet ela rompeu isso. A mídia tradicional está em grande problema e essas ideias de liberdade influenciaram, claro, aqui na Argentina a gente vê o Milei. Quem diria que a Argentina, um dos países mais socialistas, um dos países mais fechados, mais estatistas, iria eleger um libertário, um cara que quer literalmente demolir o Estado argentino e libertar as pessoas para produzir. Trump nos Estados Unidos também, no Canadá também você vê o Trudeau perdendo espaço, na Alemanha. Então, tem uma onda de liberdade, isso é uma ameaça existencial para os estatistas, para a extrema esquerda, por isso que eles estão tão desesperados em censurar as redes sociais, em controlar essa narrativa. Né? Então, você acha que tem volta? Importante. Porque eu acho que não tem volta. Eles podem controlar, fazer leis para impedir a liberdade, mas a liberdade vai ser que nem infiltração. A água vai achar um caminho. Cara, porque hoje a população tem meios de resolver problemas
que simplesmente não Porque tem informação é como. uma moeda, tá todo mundo mais informado. No dia que saiu aquela história do Pix, eu fiz a conta da minha diarista. Aí falei, ela vai pagar imposto de renda. Ela trabalha para mim, trabalha para o Duda e trabalha para outra família. Aí eu fiz a conta. Quando eu fui falar com ela, que esse negócio era complicado, porque ela ia pagar imposto, ela falou, meu filho falou isso ontem para mim. O filho dela tem 13 anos. E ele contou para ela, mãe, você vai pagar imposto. Porque eu fiz a conta aqui, não sei o quê, entendeu? Um garoto comum, filho da diarista. Não é o menino que está em Harvard, entendeu? Ele entendeu. Então, as pessoas estão munidos da informação e da possibilidade de se informar e de perceber. As pessoas hoje elas percebem estão, mas as coisas. na história a gente vê que muitas vezes a liberdade ela retrocede. Então, ela é uma luta constante. Não pode desanimar, não pode refrescar. Porque... Porque eles vão armar outro, né? Vai ter outra lei que vai colocar isso em jogo. De certa forma, assim, simplificando bastante, claro, porque não é só isso, mas o Brasil tem um público, né? Existe um cidadão comum, existe o produtor, o cara que trabalha, o cara que acorda todo dia e vai, ou porque ele é médico, ou porque ele é professor, ou empreendedor, ou trabalha numa sapataria. Todo mundo que produz está sujeito ao Estado e às castas, que são as pessoas que montaram no Estado para ter uma boa vida. E a liberdade ela é uma ameaça para esse pessoal. Então, vai ter um movimento muito grande de políticos, de altos funcionários públicos para sufocar a liberdade na rede social. Eles podem fazer isso, eles têm o poder do Estado na mão. O Estado é o poder da violência legítima de um país. Né? Eles têm a Receita Federal, tem a polícia, tem o exército, tem todas as armas fisicamente estão lá. Então, o público tem que estar muito vigilante. Tem N casos de países que tinham uma liberdade muito maior, por exemplo, o Irã, antes da Revolução do 79, dos ayatolás, era um país que estava caminhando para uma liberdade muito maior. Ele retrocedeu. A China endureceu bastante seus controles. Então, Venezuela era um país muito mais livre, depois que veio os chavistas lá e o negócio piorou bastante. Não pode vacilar, né? Não pode dormir. Tem que ficar de olho aberto. Preço da liberdade... É eterna vigilância. Eterna vigilância. É verdade, é verdade. E nessa história da eterna vigilância, de empreender e tal, a gente tem aqui no canal histórias muito boas. E tem a história da Dinox, por exemplo, que é uma história muito boa, que foi criada numa garagem. Né? Criada o sujeito na garagem. Ficou lá fazendo isso, a mulher dele cobrando. Como assim você está inventando uma churrasqueira? Não, uma churrasqueira não vai fazer fumaça. E ele inventou. E ele soldava tudo na garagem, vendia uma por mês no Mercado Livre e ia pedalando ali para conseguir sobreviver. Depois os sócios chegaram. Criou uma empresa. Que legal. E existe a empresa, tem uma entrevista dos fundadores da Dinox aqui nos Empreendedores do Brasil. E vocês podem perceber, conferir o que eu estou dizendo, né? E a churrasqueira realmente não faz fumaça. Você pode fazer Viu como a legenda é boa e Eu vender? vou ganhar uma churrasqueira também de brinde? Eu quero uma churrasqueira. Como é que ainda não ganha de brinde? A churrasqueira? Mas a gente Preço vai de custo. pensar nisso. A gente vai, sei lá, sortear uma para os convidados. Eu não sei, a gente tem que inventar tem uma desconto solução. para comprar churrasqueira? Não, tem total. Tem um cupom, né? A gente vai inventar uma história. Pode pensar nisso. Mas no tem seu a caso, que entrevista a gente vai inventar completa uma história. dos fundadores da Dinox, que eu também tenho a honra de fazer parte aí nesse quadro societário. Eu já era embaixador da Dinox há 5 anos. Aí teve uma oportunidade em 2023, aí eu comprei uma parte também. Estou bem feliz, a gente vai começar a vender na Alemanha agora. E aí da Alemanha a gente consegue entregar na Europa toda, depois Texas. Estamos bem felizes assim com essa nova fase. A gente tem que achar o caminho. Eu tenho uma cantora que sempre que me dava entrevista, ela dizia, o meu cachê nem é alto, porque o meu compromisso é com a infiltração, tem que pingar. Então, é por aí, né? Tem que pingar, é uma infiltração. A gente tem que continuar empreendendo, e continuar lutando por patrocínio, continuar fazendo entrevista e continuar indo à luta. E você foi à luta no Museu da Imaginação, por exemplo, né? É. Isso foi uma
um outro negócio seu? De onde surgiu essa ideia e como é que você foi implementando isso? Então, essa conversa, na verdade, surgiu do Renato. Ele, ao longo de muitos anos, ele sempre gostou muito de ciências e levar filhos e visitar museus de ciências, museus infantis. E aí ele sempre falava, cara, um dia, quando a gente aposentar, a gente vai montar um grande museu de ciências. O Brasil não tem, sabe, um museu de classe mundial, que as pessoas viajam e venham para ver o museu e tal. E a gente foi guardando isso na cabeça e tal, mas aí volta o tema das portas, que acho que isso é um exemplo de vida bem, bem interessante. E aí essa história morreu e eu comecei com meus filhos a montar Lego. Eu gostava de Lego de criança, acho que todo mundo conhece o brinquedo, Lego. Eu vi você comentando que O você Duda tinha esse amava hábito de Lego. montar. Você gostava de Lego? Eu adorava, eu adoro até hoje. Quem não gosta de Lego? Não. E aí eu comecei a montar Lego para meus filhos, depois eu comecei a dar desculpa que eu comprava Lego que era para eles, mas era para mim, na verdade. E aí a minha casa começou a encher de Lego e não tinha mais onde colocar meus Legos. Então, aí eu falei pro Renato, cara, tô com um problema, que eu não tenho onde pôr meus Legos em casa. Aí ele, caramba, rapaz, você sabe que eu vou às vezes num pequeno museu na Lapa, aqui no bairro de São Paulo, e eles têm várias exposições e tal, talvez eles queiram expor os seus Legos. E aí a gente marcou um almoço com a dona do museu, que era um museu de 1.500 metros mais ou menos de exposição. Imagina a cara dela ouvindo isso, né? Tava Dois lá. malucos lá, empresários, tal, ó, eu tô com os Legos, tal, você quer expor no seu museu? Aí ela falou, cara, eu não quero os seus Legos, mas eu quero vender o museu. Aí, opa, então eu compro o seu museu. Então, resumindo a história, foi isso. Eu acabei comprando o museu e depois eu transformei numa entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos. E aí fizemos a reforma, mudamos o museu e hoje nós estamos num prédio com 7.000 metros, aumentou muito o museu, está sendo muito elogiado, Museu da Imaginação. Eu fui há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. 5 anos atrás não tem nome. A Zoe era neném ainda, ela quase não entendia nada direito. Tinha 3 anos. E pegamos uma chuva na hora da saída. Nossa, a saída foi Então, dramática. ó, vou Primeira dar vez aqui, que eu vocês me saí deram um sozinho. suplemento, vou dar um free pra você e pra vovó e pra tua filha, pra irem visitar. Oh, legal. Vocês vão Queremos gostar. ir. Nós temos 3 andares de Vamos exposições. botar o link aqui na descrição também do vídeo do museu. Museu com da o endereço, Imaginação. com tudo. E quem Tem vai... 3 andares e o 3 que andares tem de no museu? exposições. Nós temos lá exposições interativas. Os Legos estão lá? Então, os Legos vai começar em março agora. A gente fez um negócio tão grande. Olha, o Lego ficou um negócio maluco. O Lego é o seguinte, eu comecei a pegar os meus Legos e comprar modelos de Lego da internet, pessoas que são fãs de Lego. Eu fiz uma coleção de Legos históricos. Então, eu tenho Lego de várias épocas do mundo. Lego da época romana, da época não que tinha Lego na época, Sim. digamos, uma maquete. Réplicas. Maquetes de Lego. Não tem 2.000 anos esse Lego. Maquetes de Lego que representam o templo romano, o templo egípcio. Mas eu podia trazer a catedral. Legoland pro Brasil, cara. Já Lá vai ser pensou uma em fazer Legoland. isso? E aí vai ter uma exposição que vai ser um passeio pela história do mundo, chamada Máquina do Através do Tempo, Lego. através do Lego. Você vai entrar literalmente numa máquina do tempo, vai ter um vídeo, vai ter um passeio por Eu quero áreas. isso, porque para mim é uma máquina do tempo, porque o Duda era pequeno e ele adorava Lego. Mas eu não tinha muita habilidade para montar os Legos. E tinha os barcos, umas Não, coisas do Lego enormes. da Caravela Pirata. Esse eu adorava. maluquice. Esse. E aí, eu o que ganhei que eu esse fiz? de Natal. Não, aí eu... 2 caravelas de presente de Natal. Em Aí Juiz de Fora. eu contratei no Rio, tinha uma loja chamada Roselândia. Eu nem sei se existe ainda, não é um merchan isso, é realmente uma memória. E aí tinha um rapaz muito simpático que era da comunidade que morava ali. Tudo isso é em São Conrado. Então a loja era em São Conrado, o rapaz morava na Rocinha. Roselândia Então ele do saía Fashion da Mall. loja e ia para casa. Ele passava na porta da minha casa. Aí eu falei para ele, vou te dar um dinheiro. Você me diz aí quanto e você monta esses Legos para mim, porque eu vou deixar. Aí eu tinha que esconder do Duda. Porque ela queria me dar de Eu presente queria dar de montado, porque presente esses de eram Natal. complexos. Eu era criança pequena. Você ia dar um Lego montado para ele. Eu dei Legos montados. Essas Eu 2 dei Lego caravelas para eu ganhei montar montadas. E dei Legos montados para ele. E recentemente eu te dei um Lego. Comprei de É Natal um um bom Lego emprego pra esse. ele. Quando você precisar de montar Lego, pode me contratar. Vou te contratar. Emprego dos sonhos. Passar o dia inteiro montando Lego. E ele fazia isso, eu esqueci o nome dele, ele era tão legal, aquele menino.
Eu era um garoto, era um jovem, devia ter 20 anos, por aí, 18 a 20 anos. E o Duda tinha o quê? 6, 7, 8. Não faço ideia, mas E eu lembro que eu brincava eu muito. fazia isso, eu comprava na loja, né? Sim, E dava ele pra passava montar. lá em casa depois, levava um dinheiro para montar os Legos. E ele montava para mim. Eu dava alguns Legos, eu dei montados. O Duda adorava Lego. Acho que foram só esses das caravelas. É, muito, muito interessante. Mas o a museu história tem do Lego. outras exposições. Nós temos uma exposição sobre os 7 maiores montanhas do mundo, em que as crianças aprendem sobre a montanha e fazem escalada, como se fosse aquelas Olha. escaladas indoor. Sei. Nós temos exposição sobre as formigas, em que a criança vai para um encolhimento, né, uma brincadeira que a gente encolhe a criança. Igual querida encolher as crianças. E Aquela, ela vai para um aquele jardim filme é muito gigante. bom. Ela anda Que num jardim cheio de maneiro, plantas, cara. em que a Nossa, criança a se Zoe sente vai uma amar formiga. esse. Aí ela escorrega para embaixo, tem um formigueiro subterrâneo em tamanho gigante também, que a criança entra. Nós temos exposição de comidinha, de fazenda, com exposição de física, de ciências, com experimentos. Bem legal. Vocês ampliaram muito, né, a ideia Muito. do museu. Levou um tempão a obra? A obra foi rápida, até 8 meses de reforma. A gente só alugou o prédio e reformou tudo e mudou. Então tem bastante interações. E onde, o museu é onde? Na Em que Água bairro? Branca, bairro Zona Oeste de São Paulo. E já está aberto ao público? Tá funcionando direto, um sucesso. Aí fecha também com escolas, podem fazer É, passeios. tem muitas escolas vêm, a gente recebe mais de 1.500, 2.000 crianças por dia lá. Olha Um que grande loucura. sucesso. O feedback mais que eu tenho, as pessoas vêm, olham, falam assim: eu não imaginava. Já viajei o mundo, já fui para o museu de Berlim, já fui para o museu de não sei o quê, de Miami e tal. Não imaginava que no Brasil teria algo desse nível. As pessoas saem e falam: isso é nível mundial. Esse lugar é nível mundial. Olha que Eu barato. fico muito feliz com esse feedback. Vou até gravar um vídeo. Até te falei, eu quero gravar um vídeo e postar no meu canal do dia que eu for lá no museu e mostrar pro povo se inspirar aí também. Tem que ampliar a divulgação, né, do sim. museu. Agora vai ser esse o Março objetivo. vai ter a nova exposição também desse do Lego, que vai ser a maior exposição de todas. Então vai fazer bastante sucesso. E falando de crianças, de continuidade, a gente fala muito disso aqui também no podcast. Como é que você faz para preparar teus filhos para seguirem os teus passos ou viverem a vida independente? Como é que você e quais são os hobbies que vocês têm juntos? Como é que é a filosofia que você passa para eles? Eu tenho 3 filhos, graças a Deus, de 17, de 14 e de 11 anos. E 3 meninos? não, 2 meninos, uma menina. E eu tento dar o exemplo. Dizem que educação é composta de 3 coisas: exemplo, exemplo, exemplo. Então, pelo menos tentar viver na prática os valores. O que eu falo para eles, eles venham fazendo. Tentar ser uma pessoa educada, simples, respeitosa com todos. Tentar seguir o princípio de você se responsabilizar pelo que faz. Então, tenho 1000 defeitos como pai, várias coisas que eu queria melhorar, mas acho que nisso é uma coisa bacana de, sujou, arruma. Terminou a refeição, todo mundo leva a louça e eles lavam a louça. Vai revezar, cada dia é o dia de um. Arrumar as coisas. E você vive com eles? Não, eles estão com a mãe e comigo, nós estamos separados, dividido. E às vezes acontece, assim, teve uma vez que acontece do meu filho ter uma festinha e tal, e aí o amigo vomitou no sofá. Não sei se eu devia contar aqui os causos. De repente eu chego, ele tá desesperado e tal, né? Fórmula perfeita, molecada vomitou no sofá. Aí eu falei: filho, beleza, acontece, mas você é responsável por esse sofá, se vira. Vai tirar da sua mesada, vai arrumar um cara que faz lavagem a seco, vai ficar aqui acompanhando. Pô, pai, mas os meninos foram todos pro clube jogar futebol. Que bom pra eles, fico muito feliz, mas papai não vai limpar a sujeira de ninguém aqui. Poderia eu ligar, chamar, resolver, mas acho que se papai resolver, eu estaria fazendo um desfavor para ele. Aí ele ficou em casa o dia inteiro, num sábado, a molecada toda, né, jogando bola, tudo, e ele ficou lá com o cara da lavagem a seco, acompanhando, ajudando a limpar, pagou o cara da mesada dele. Então, assim, foi um presente que acho que eu dei para ele. A ideia de que a gente se responsabiliza aí, né? Limpe suas próprias coisas.
Esse princípio eu acho que é legal. E hoje eles são dedicados na escola, vão bem e tudo. E você bota eles pra conviverem contigo na rotina lá da Multi também? Ou... Ainda não. Isso é uma coisa Pensa em que sinto fazer falta. Eu gostaria muito de fazer. O Renato está fazendo um negócio muito legal. E às vezes ele leva os filhos para a fábrica. Outro dia ele levou os filhos, colocou na linha de produção para ficar produzindo, depois levou no depósito, depois levou em loja para arrumar produto. Eu fiquei com uma invejinha branca aí da ideia E dele. por que você não faz? Esse dia meu filho estava no acampamento, foi durante as férias. Porque um amigo dele vomitou no sofá e ele tinha que limpar também. Ele tava limpando o sofá lá. Pô, filho, desculpa, espero que ele não veja essa exposição aí. Ó, eu Não, retiro o que eu disse. Filho foi. Não foi os meus filhos, pessoal. Foi um filho de um amigo, tá? Essa história é de um amigo. Não, é que eu fico pensando muito nisso também, de como puxar a Zoe também pra estar comigo, porque a gente criou hoje na Agli, quem sabe um dia ela vai estar comigo, né? Ou nós três juntos. Eu acho que ela vai estar porque ela tem uma porção repórter. Né? Ela fala ela gosta de bastante, ela perguntar. gosta de interagir. Isso é bacana. Você sente isso nos seus filhos? Quem poderia ser o seu sucessor dos três? Cada um tem características muito diferentes. Os três são muito incríveis. A única coisa é que eu tenho coisas em comum que eu gosto com cada um deles, mas não tem nada que eu goste com os três. Então, não existe nada que os três gostem de fazer juntos. Então, praticamente nada. Então, por exemplo, com o meu filho mais velho é fazer sauna, filosofar, sair para pedalar. Com o meu filho mais novo é jogar jogo de tabuleiro, assistir Mr. Beast, também pedalar. E a minha filha gosta de coisa mais, shopping, ver coisa de moda, tem alguns programas que ela gosta. Então, quando eu estou individualmente, é mais fácil de ter E você vê individualmente? Sim, eu pego os três às vezes e eu também tento revezar bastante. Hoje Porque mesmo, é depois daqui, eu vou pegar o meu filho e eu vou levar ele para jogar jogo de tabuleiro na casa do Renato. Eles têm a mesma idade. A gente tá nesse descobriu momento, recentemente os jogos de tabuleiro nas férias passadas. Quantos anos ele Aliás, tem? eu vou contar uma coisa Tem 11. engraçada. 11. Olha, então rende o jogo. Não, com Porque certeza. as 8 tem 6, ela descobriu agora os E jogos. vou contar, por acaso, como é que a nossa descoberta dos jogos de tabuleiro está relacionada à Multi. Como assim? Totalmente relacionada, indiretamente. Mas, bom, a minha filha caiu brincando de hoverboard aqui no prédio. Eu que estava brincando com ela e tal. Caiu, se esborrachou no chão, quebrou o braço. Uma semana antes da festinha de 6 anos e das férias de fim de ano agora, no verão, né? E aí, o hoverboard eu comprei na Multi. E ela adora. Agora ela já voltou a andar. Voltou. Já tá, obviamente, eu botei todas... Ela tava só de capacete, não tava de cotoveleira e munhequeira, porque eu relaxei, já que ela tava andando cada vez melhor. Ela tava muito fera no negócio. Fera. Aí eu relaxei. Então ela também tava confiante demais. E eu também. Aí baixei a guarda, não cobrei a cotoveleira e a munhequeira, que devia ter feito. Agora voltei a ficar vigilante. Provavelmente daqui a pouco eu vou relaxar de novo, porque é a vida. Não relaxa, por favor. Mas enfim, curiosamente tem essa relação. Mas aí por conta disso a gente descobriu o jogo de dama, dominó, uno, aquele double, o que mais? Jogo de tabuleiro de princesa. Quais são os jogos que você recomenda assim para são vários, criançada? mas eu vou falar assim, nível fácil e mais complicado, mais complexo. Nível é um fácil que tem que aprender, tá? Mas Settlers of Catan, maravilhoso. O Stone Age, que é a Era da Pedra, maravilhoso. Ticket to Ride, que é de trenzinho, de rota, esses três. São níveis mais fáceis para crianças de 7 a 9 anos. Legal. Aí, níveis mais altos, mais complicados, que são muito densos, muito legais. Carson City, Porto Rico. Não conheço nenhum desses que você indicou, mas vou anotar. Já ela vai... Aí ela é um pouco pequena ainda, Zoe, mas daqui a pouco ela vai estar adorando. E tabuleiro é demais, né? Você sai da tela, não fica aquela coisa de celular o dia inteiro, que é uma coisa que adoece a alma e a
cabeça das E crianças. todo mundo joga junto, né? Eu fiquei impressionado também porque eu vi a minha mãe, eu e as 3 gerações mega envolvidos na partida. A minha mãe reclamava, você tá muito rápido. Aí minha filha, vai filha, presta atenção, né? E todo mundo brincando muito legal. junto. É interessante, Tem um jogo rola que uma é- interação. Né? Tem um jogo que tá na idade dela ainda não, mas já vai dar, que é bem interessante, chama Pandemic, tem a ver com o momento aí. Pandemia. Só que o interessante é que é um jogo colaborativo. Tem o mapa mundi, tem todos os países, tem as doenças que vão se espalhando e vão aparecendo, e todo mundo é uma equipe de médicos que joga junto para derrotar as doenças. Então, ou todos os jogadores vencem o jogo, ou o jogo vence todos os jogadores. Olha que É o único loucura, jogo que eu hein? conheço que ele é colaborativo. Que Pandemic. barato. Legal. RPG Agora- também, você jogava? Não conheço muito, tá. mas tem muita gente que Eu gosta. queria conversar com você. Vocês marcaram essa entrevista na academia, né? Academia. Na academia, Eu falo academia. Aí porque você sempre teve essa preocupação com o exercício e tal. Você falou em pedalar com seus filhos. Eu comecei... Não sempre tive. Eu comecei na Multi, quando eu já estava há uns 5, 6 anos tocando a empresa. Aí eu estava meio gordinho, não estava com a saúde em dia e eu não tinha hábito de fazer esporte. Então, o pessoal que vê foto ainda dessa época fala assim, caramba, Alexandre, você está bem melhor agora aos 46 do que você estava aos 28. E aí eu resolvi contratar um personal. E aí eu falei para esse... Era muito engraçado, porque esse personal... Eu falei, cara, eu sou preguiçoso, eu vou faltar muito, eu não confio em mim. Então, quanto você quer para vir na empresa me buscar e me arrastar esperneando? Aí o cara, pô, como assim tal? Só que era um cara muito pilhado, o Cláudio personal. Nunca vou esquecer do Cláudio. O cara mais pilhado. Aí eu pagava tal, e aí o cara, a secretária chegava, Alexandre, o Cláudio tá aí. Eu tô muito enrolado em reunião, fala que não vai dar hoje. Alexandre, o Cláudio falou que não vai embora até você vencer. Aí eu saía esperneando, arrastado, entrava no carro com o cara, ia pra academia, o cara me treinava e levava de volta pra empresa. E aí eu fui aos poucos pegando no tranco. E o Duda, que também treina, né, vai concordar comigo. Para quem gostaria de entrar nessa rotina de exercício, que é essencial para a vida, eu aprendi a regra das 4 vezes, que para mim é o pulo do gato. Quem vai na academia uma vez por semana é tortura. Uma vez por semana, tortura. 2 vezes por semana, tortura. 3 vezes por semana, quase tortura. 4 ou mais, para mim, pelo menos, não sei se para todo mundo, 4 vezes por semana, acontece uma magia no corpo. Teu corpo começa a pedir. E hoje eu sou uma pessoa que ama treinar. Eu peço, se eu ficar 2 dias sem treinar, eu fico louco. Então, passa a ser um prazer fazer exercício. A dica é, para quem não gosta de treinar, treine mais. Se você não tá gostando, faça mais ainda. Viu? Mas você Adiante. tinha esse componente de vaidade também, não tinha? Ah, sim. Vai dar, tá bem, olhar no espelho, gostar, ser atraente, também saúde. E assim, eu tô agora aos 46, que é uma idade legal, mas assim, eu preciso me cuidar, porque a gente vai a cada década, tem que manter a máquina. E a em bom alimentação? estado. Cada vez melhor também. Cada vez melhor. Fora o sono, que eu durmo relativamente pouco, eu acho que sou uma pessoa bem saudável. Tenho cortado doce, praticamente álcool zero. Nunca botei um cigarro na minha boca. Nunca. Botei maconha uma vez aos 16 anos para experimentar, para ver o que era. Uma vez na vida. Cigarro zero, álcool praticamente zero. Meu racional é assim, cara, eu quero estar bem, com o corpo em dia, com saúde para fazer meus projetos. Então, um eventual prazer de curto prazo não vale a pena para sacrificar um bem-estar de longo prazo. Então, alimentação muito grelhado, salada, coisa cozida. E como é que você vê esses novos mercados que vão surgindo? Hoje, só minha mãe está com um anel que mede o sono, mede batimento cardíaco, tem os relógios, smartwatch, internet do corpo, internet das coisas. Mas eu não sei usar esse anel direito. Você é um cara muito atento às tendências, né, de mercado, de tecnologia. O que você espera assim, para os próximos 5 anos, assim, tanto de
de gadget, de mentalidade fitness, de aparelhos, de locomoção também, uma coisa porque a Multilaser tem esse aparelho. Tem, o Inspire, que é essa marca americana, que é excelente. Esses por causa da academia que a academia que eu tenho aqui em casa, eu comprei também na Multi. E aí também tem transporte urbano, bicicleta elétrica, hoverboard, patinete. Sim. Tem de tudo lá. A razão de existir da Multi, o nosso lema é tecnologia para tornar a vida multi melhor. Por isso que a gente existe. A gente acredita que a tecnologia melhora a vida das pessoas. Então, em todas as fases da vida, a gente quer trazer tecnologia acessível, que as pessoas possam comprar e fazer a vida melhor. Me perguntaram, por exemplo, Alexandre, você não vai trazer cigarro eletrônico, que é um mercado, que dinheiro? Não, porque não melhora a vida das pessoas. Agora, equipamentos de ginástica, sim, nós temos uma divisão de academias, chamada divisão Wellness. Nós temos esteira, tem bike elétrica, tem escada, tem tudo. E a gente tem a divisão multissaúde também, que tem termômetro digital, oxímetro, medidor de pressão, inalador, balança. Você vai ficar doida quando você tem for tudo. lá. Tem tudo. Parece que você tá num então, shopping inteiro, entendeu? E nós estamos na beira de uma revolução gigante, porque à medida que a gente vai conseguindo monitorizar as pessoas, a gente vai detectando coisas, eventuais problemas, vai calibrando para cada pessoa o que ela precisa. Vai ter avanços genéticos aí que eu não tenho propriedade para falar na parte médica, mas que a gente lê um pouco sobre, que é a medicina personalizada por pessoa, né? Mas tem os exames genéticos. A gente tem aqui no canal uma entrevista com as meninas da biogenética. Cada pessoa é uma enciclopédia de genes, né? Todos nós somos uma enciclopédia que, teoricamente, o remédio ideal seria aquele remédio adequado, a dose, a química, para aquela pessoa. Eu acho que a gente está próximo... Da genética e da epigenética, né? Que é o jeito que você faz o teu gene se manifestar, tanto com o estilo de vida, o ambiente que você está, né? É capaz da gente estar chegando numa fase em que as crianças que estão nascendo hoje vão ser amortais. Fala-se muito isso. Né? Não imortal, porque um ser humano, se tomar um tiro na cabeça, acabou. Mas amortal significa que você não morre de causas naturais. Todas as causas mais comuns de uma pessoa morrer vão sendo resolvidas. Eu acho que isso é muito possível. À medida que você vai melhorando a alimentação, a saúde, calibrando melhor, acompanhando, monitorando, vai estender muito o tempo de vida e a qualidade. E é nisso que você acredita... Nisso que a sua empresa acredita também, vocês estão preocupados com isso, né? Sim. E o que é seu sonho, assim, de empreendedor? É trazer que tipo de produto? Porque eu acho que você tem tudo, né? Mas sempre falta alguma coisa na vida da gente. Linha branca, que é a parte de geladeira, de lavar louça, lavar roupa, ainda não temos. Estamos com algumas ideias, olhando, linha branca, todas essas Precisa evoluções. ter alguma coisa para o gelo. Banheiro de gelo. Você fez crioterapia? Sim, banheiro de gelo. Eu tenho um freezer aqui na minha área de serviço, freezer. que eu deixei da água, eu tiro da tomada, obviamente, para não ter um acidente. Aí eu faço quase... só não faço diariamente, porque acaba que dá... Você fica 8 minutos ali dentro no gelo, mas acaba que você fica depois cheio de frio depois. Você não consegue sair, entra numa reunião. Mas tem muita literatura sobre o frio. Sim. Comer menos, comer saudável... Comer a dieta como se fossem os caçadores, coletores do passado, né? A dieta paleolítica que o pessoal fala. Sauna de infravermelho ali. Tem um monte de coisa também nessa pegada de Você tem vontade de investir nessa área? Dentro da Multi, todas essas verticais são legais. Todos esses ramos são legais para nós. Todas as portas se abrem. Tem que escolher as portas que a gente vai... A inteligência artificial é o grande tema do momento, sem dúvida a maior descoberta, a invenção humana mais impactante da história, é IA. Ninguém sabe para onde que vai isso, se vai dar bom, se vai dar ruim, mas é uma realidade. E como é que você vê o Bitcoin, as criptomoedas? Você é um entusiasta esses novos meios de troca de valor, de armazenagem de valor, de forma descentralizada? Sou um grande fã de Bitcoin. Eu não tenho, na verdade, eu não invisto, mas sou um fã do conceito do Bitcoin. Eu também. O dinheiro bom é um dinheiro... O que faz um dinheiro ser bom? Ele tem que as pessoas acreditarem que ele é dinheiro. Então, se todo mundo acreditar que esse copo é dinheiro, ele vira dinheiro. Por isso que um papel velho, surrado como o dólar, ele é dinheiro em qualquer lugar do mundo.
certo? O dólar não tem valor intrínseco. Você não pode comer uma nota de dólar, você não pode se vestir com uma nota de dólar, mas você sabe que o dólar vale porque todo mundo acredita que ele vale. Se você estiver morrendo de frio numa floresta, você vai tacar fogo no dólar para se aquecer, né? Como um pedaço de papel. Exatamente. O dinheiro, Bitcoin tem uma questão tecnológica muito robusta. Então as pessoas acreditam que aquilo não vai ser hackeado. Depois ele não pode ser inflacionado, porque não está na mão de nenhum governo. Os políticos do governo têm um incentivo para inflacionar o dinheiro. E o Bitcoin não pode ser inflacionado. Ele é fácil de portar. O dinheiro tem que ser muito portátil. Se eu chegasse e falasse, não, agora as baleias são dinheiro. Tá, todo mundo acreditou, mas como é que eu chego na feira e compro um tomate e dou uma baleia? Não tem como. O Bitcoin você consegue pegar seu celular e transferir. Então, o dinheiro tem que ser portátil, tem que ser reserva de valor, você tem que poder guardar ele, tem que ter confiança. E o Bitcoin tem tudo isso. Então, acho que é genial o conceito. E o IA que a gente estava falando é uma loucura, porque o homem até hoje nunca inventou nada mais inteligente que o próprio homem. E pela primeira vez nós estamos criando algo que a criatura supera o criador. É amedrontador. E ao mesmo tempo é assustador e empolgante. É difícil, não tem casos na natureza de que uma criatura inferior controla e comanda uma criatura superior. Uma vez eu vi uma tese muito doida do cara falando que uma das maiores invenções da humanidade foi a corporation, a empresa. Sim. E o Estado também seria um robô, um organismo sintético que supera o ser humano também. É uma coisa que o indivíduo, né? A inteligência, porque é uma coisa que se complementa, toda setorizada, com uma vida própria e... Se diz a corporation. Uma corporation e um Estado, né? São duas coisas que o ser humano inventou que, em tese, poderiam superar o próprio ser humano. É que a corporation, ela não tem uma inteligência própria, certo? A corporation, ela é um combinado humano. Então, eu, você, a Leda, aqui a gente combina que nós vamos criar uma corporation. Ela não existe concretamente, ela não é uma inteligência, ela não consegue fazer nada. Mas ela a precisar crescer e ficar, né? É quase como se fosse um robô. Então, o Estado também. Ela existe na imaginação humana. Por exemplo, a Ford. O que é a Ford? Ela é o prédio. Se eu destruir o prédio, ela continua existindo. São os carros. Se eu destruir os carros, ela faz mais. São as máquinas. A Ford é um combinado dos seres humanos de acreditar que a Ford existe. Ela é um conjunto de um monte de coisa. Tem os carros, tem a máquina, tem a fábrica, tem a marca, tem os registros no cartório. Mas tudo isso é um monte de ser humano que combinou em inventar, em acreditar que exista uma Ford. A IA, ela pensa por si própria. Ela é um negócio novo que a gente criou. É um terreno totalmente desconhecido. É a coisa mais muito estranha, ele pantanosa. Falou que gosta de podcast, que o papo vai indo para coisas doidas. Por isso também que eu não me segurei. Falei, vou soltar aqui. Muito legal. Né? Porque esse fenômeno de podcast, né, que a gente consegue assistir, que a gente trocou uma ideia rápida sobre isso, trocou umas referências. Entre um supino e outro. Quer uma coisa louca para pensar de IA? Historicamente, quando a gente fala de Deus, independente da sua fé, da sua crença, quais são as 3 características de Deus que a pessoa fala que Deus tem? Onisciente, onipresente. Onisciente, ele sabe tudo. Onipotente. Onipotente, ele pode tudo. E onipresente. Ele está em todos os lugares. Pensa na IA. A IA, ela está em todos os lugares, todos os celulares, de todos os computadores, de todas as coisas, tem IA. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela sabe tudo, ela é onisciente. Ela tem toda a informação do mundo na ponta do negócio. E em breve, com as câmeras em todos os lugares e robôs e tudo conectado, ela vai ser muito próximo de onipotente. Ai, que medo. Então, do o que a gente Brainiac? descreveu há anos e anos, o que a gente descreve que são as características de Deus, nós estamos construindo fisicamente, literalmente, com a IA. Então, é empolgante e apavorante. Mas é assustador. Então, para fechar, vou te perguntar da sua fé. Você tem fé? É um homem de fé? É um homem de religião? Você segue a religião judaica? Eu sou judeu, de cultura judaica, de família judaica, com muita admiração por essa tradição. E a minha fé, ela flutua. Eu adoraria dizer que é isso e acabou, mas eu sou uma pessoa de dúvidas. Eu acredito que existe uma espiritualidade maior. Eu fico encantado com o universo, com a grandeza. Sou um grande fã de outras fés. Eu sou um grande fã da figura de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus,
que eu acho que é uma figura, no mínimo, para quem não é uma pessoa, né, cristão, que acredita que ele é filho de Deus, etc., uma figura histórica magnífica, com uma luz incomparável. Então eu oscilo. Às vezes eu estou um pouco mais agnóstico, às vezes eu estou mais encantado com o universo, com essa grandeza. Tem um pouco de desconfiança só da religião tradicional, no sentido de que não, porque Deus falou que se você comer carne na Semana Santa, ou eu que sou judeu, se comer porco, você vai ser um pecador e tal. Não acho que o Criador do universo estaria tão preocupado assim em fazer esse score de punições. Então essa coisa da religião tradicional, sou um pouco mais cético. Mas você segue os feriados, as comemorações, os festejos e os jejuns? Sim, eu faço jejum do Dia do Perdão, meus filhos vão à sinagoga, meus filhos são mais religiosos que eu, participam mais do que eu. A mãe deles é judia? Mãe judia, eu fui presidente de escola judaica também, nas idas e vindas. Eu fui 10 anos presidente da maior escola judaica do Brasil. Que é? Que é a escola Aleph Peretz, que fica em São Paulo. Então, tive a honra de presidir a escola. Bem envolvido na comunidade também. Legal. A gente fez até uma live falando de Israel. De Israel. Agora que estourou o 7 de outubro, eu gosto muito do assunto de geopolítica, gosto de Oriente Médio, então acabei dando muitas entrevistas. O que você está achando desse acordo? Olha, é dolorido, viu? A gente fica muito... Eu fico muito feliz pelos reféns voltando para casa. Mas não voltam todos? Isso dá um desespero? Não voltam todos. E também está sendo libertados muitos terroristas com sangue na mão, gente que vai matar de novo, que jurou que vai ser solto da cadeia para voltar a fazer atentado terrorista. Eu acho que nos bastidores o que aconteceu lá é que o Trump chegou no primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e falou: eu quero esse acordo, e acabou. E quem vai falar não pro Trump a essa altura do campeonato? Então eles cederam um pouco lá. Bom, tomara que nunca mais haja um 7 de outubro. Isso aí, se Deus quiser. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Ótimo, a conversa foi ótima. Falamos sobre várias coisas diferentes. Do ranking dos políticos, são Netanyahu. Passando pela Multilaser, muito louco. Bem doido. Assim, essas são as melhores conversas, elas vão fluindo. Foi, voltou. Muito bom, muito obrigada. Obrigado, Leda, obrigado, Duda. Obrigado quem acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado. A gente também espera que você curta, compartilhe, coloque nos grupos do WhatsApp, divulgue, ajude a gente e ao canal a divulgar a entrevista, a compartilhar ideias e compartilhar histórias. Empreendedores. E empreendedorismo, incentivando o empreendedorismo sempre, porque ele é o grande motor do mundo, né? É isso aí. Muito obrigado a Valeu. todos. Tamo junto. Até a próxima. Toda segunda-feira às 18 horas tem entrevista nova e toda quinta-feira às 18 horas tem também o Osnagli, o Encontro de Gerações. Valeu, até mais.